Podemos iniciar? Então vamos nesse instante, dando início ao encontro do Evangelho desta noite, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para buscarmos no Evangelho a luz, a força, o caminho para seguirmos uma vida de realizações, de superação, de aprimoramento. Vamos nos conectando com os benfeitores espirituais do Self, agradecendo o amparo que essa equipe dá a cada um de nós. Vamos buscando a ligação com Maria Santíssima, que a doce Mãe de Jesus envolva a cada um em seu manto de luz, que possamos sentir o amor desse Espírito Divino acolhendo a cada um de nós. E rogamos a Mãe querida que que interceda por nós através de Jesus, que o Mestre possa derramar as suas bênçãos, fortalecer a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos a lucidez de compreendermos os ensinamentos da noite de hoje e que tenhamos a coragem de colocarmos em prática essa receita maravilhosa que Jesus nos trouxe com o seu Evangelho. Tenhamos a força de arregaçarmos as mangas e fazermos o bem. E assim rogamos a Deus que também envolva em muita luz o Mário, para que ele possa passar para todos nós o comentário da noite de hoje, que ele seja inspirado pelos benfeitores amigos e que todos nós possamos permanecer assim, conectados pelo coração, recebendo nessa noite luminosa todos esses flúvios benéficos. Que assim seja. Boa noite. Hoje não está brincadeira, não, o fluxo de energia do plano espiritual. Vamos aproveitar, né? Receber, captar essa... É um fluxo muito grande. Tem um dos apóstolos de Jesus. Jesus conhecia bem todos aqueles 12, todo aquele colégio apostolar que o seguia. Conhecia muito bem cada um deles. As fraquezas, as virtudes, e sabia como podia contar com cada um deles. Hoje, nós vamos ver uma lição cujo nome é a amizade. E quem desenvolve, junto a Jesus, esse tema para nós, é Judas Iscariotes, muito conhecido como Judas Iscariotes. Edgar Armand chamava Judas de Queriote, que é uma cidade, mas alguns livros também usam esse Queriote, Iscariotes, uma mistura dessas letrinhas, como sendo nome da família que ele pertencia. Deixa isso de lado. Conhecido como Judas Iscariotes, nós vamos seguir como Judas Iscariotes. Primeiro, nós precisamos tirar da nossa mente, limpar o que a humanidade, século após século, milênio após milênio, fez com a imagem desse Espírito criado pelo mesmo Deus que nos criou. A imagem que se tem desse Espírito não condiz com quem ele é. Ele teve uma experiência dificílima,
nós também tivemos nossas experiências e temos no dia a dia experiências difíceis. A experiência mais difícil é aquela que cada um passa, né? A do outro não é tão difícil. E dentro da experiência que ele viveu, custou muito, mas muito, para ele resolver consigo mesmo. Conta para nós, Leon Diniz, talvez o principal espírita a abordar a filosofia espírita, são obras fantásticas, nós estudamos em filosofia espírita, obras dele. Leon Diniz diz para nós que a última encarnação dele, ele encarnou várias vezes após ser Judas Iscariotes. E cada encarnação era muita dor, muito sofrimento. E Leon Diniz diz para nós que a última que ele teve foi no século XV, XVI, na França, como Joana d'Arc. Divaldo diz assim: é sempre bom termos mais de um médium trazendo revelações, mas eu acredito em Leon Diniz. Então, seja ou não seja, o que nós sabemos é que ele hoje habita mundos muito mais evoluídos do que a Terra. Mas que toda sexta-feira da Paixão, toda Semana Santa, considerado pela Igreja Católica e aceito no mundo inteiro, ele vem à Terra. Ele vem à Terra porque ele quer sentir nele mesmo a dor, aquele momento que ele viveu. E Humberto de Campos conta que em uma... Humberto de Campos, desencarnado, o Irmão X, também conhecido como Irmão X, conta, através da psicografia do Chico Xavier, que queria conhecer Jerusalém. E ele, quando esteve encarnado, não era tão fácil as viagens, né, para o Oriente Médio. E o mentor o levou para conhecer, e era um dos dias da Semana Santa. E quando chegaram lá, ele viu do outro lado da rua um desencarnado, um espírito, concentrado em si mesmo, meditando, muito triste. E o mentor, que acompanhava Humberto de Campos, diz: sabe quem é ele? Humberto de Campos: não. Judas, diz o mentor. E Humberto de Campos responde: o Iscariotes? Sim, Judas Iscariotes. E ele fica num choque, num êxtase. E como as mensagens que ele trouxe para nós, através do Chico, eram mais reportagens, né? Ele contava causos do plano espiritual, ele não se conteve. Com a permissão do mentor, ele foi. E teve uma conversa. E Judas disse a ele: sim, todos os anos eu estou aqui. Eu preciso sentir para me manter humilde. Eu preciso relembrar as fraquezas do coração, as fraquezas da alma, para que eu me mantenha humilde e sabedor, que sozinho eu não consigo fazer bem feito o que se espera de mim. E foi um diálogo muito humilde, muito emocionante, que só de lembrar a gente sente aquele clima, aquela energia. Então,
O que precisamos ter de Judas Iscariotes hoje em nossa mente é que ele habita mundos mais evoluídos, que é um espírito muito avançado na escala evolutiva dos espíritos e que faz questão de manter esse anonimato, deixando para nós, espíritos aqui no planeta Terra, encarnados e desencarnados, que um dia alcancemos essa compreensão e paremos de pensar, porque o pensar é uma forma de vibrar, coisas mais pesadas. Então, hoje eu faço um convite para que os nossos pensamentos, as nossas palavras sobre Judas Iscariotes sejam mais leves, mais harmoniosas, que consideremos que ele, como qualquer outro espírito criado por Deus, tem lá os seus tropeços, às vezes maiores, às vezes menores, mas todos têm. E um dia a própria consciência vai perdoar, vai compreender e vai libertar desses tropeços. Eu precisava falar tudo isso para podermos mudar a psicosfera nesse planeta em relação a Judas Iscariotes. Ele nasceu numa parte da antiga Palestina, na época de Jesus, que ficava assim na encosta de um rochedo. Era um lugar o mais pobre. As pessoas acham que era Samaria, que era Nazaré. Não. Era essa região, que é um nome muito difícil, que eu nem gravo esse nome, onde Judas Iscariotes nasceu. Imagina uma região de areia com uma montanha, um encosto de pedra, onde o máximo que se conseguia produzir plantando era maçã, era uva, imagina maçã, era uva e batata. Mais nada. Então, dependente na alimentação de tudo que os outros locais produziam. Lá nasceu. As famílias que moravam nessa região eram assim mais matutas, né? Mais menos sutis, eram famílias não tão harmoniosas entre si. E a família de Judas Iscariotes era assim também. A própria época, né, era difícil o diálogo familiar, o sentar, conversar com o pai, com a mãe, os irmãos. Eram espíritos mais atrasados, né? E é nesse quadro que Judas passa a infância, a adolescência, vai crescendo. Sem a liberdade de poder confiar nos irmãos, de poder confiar no pai, na mãe, porque não tinha esse ambiente favorável. Como o tempo mudou, né? Hoje, os pais são muito amigos dos filhos, os filhos muito amigos dos pais, uma relação muito mais evoluída. Claro que é evolução isso. Claro, estamos entrando em regeneração, isso também evolui. Os núcleos familiares também evoluem. E assim que atingiu uma determinada idade, saiu de casa. Ele tinha lá as suas convicções que era importante libertar os hebreus do jugo dos romanos. Ele não aceitava isso e também não conseguia conversar disso com ninguém porque ele não confiava em ninguém. Ele não tinha amigos. Ele achava que amigo é um negócio impossível. E foi levando a sua vida dessa forma, até que, de alguma forma, ele chega até Jesus e passa a conviver ali. Lembramos que há um livro dos 500 da Galileia, aquela multidão que acompanhava Jesus, e que ficaram 12.
Ele ficou. Porque alguma coisa despertava nele isso. Grandes espíritos que mandam mensagens através das mediunidades variadas, dos médiuns variados, também rejeitaram acompanhar Jesus. É o caso de Miramês, né? Miramês, ele usa dois nomes. Ramatiz. Hã? Ramatiz. Não, Miramês não é Ramatiz. Miramês já me vem o nome. E ele usa muito João Nunes, né? João Maia, nas psicografias. E ele conta que Jesus o convidou, mas ele preferiu levar outro tipo de vida. Claro que em algum momento nós nos despertamos, provavelmente nós também. Mas em algum momento despertamos e encontramos o caminho. E Hamed. Jesus, né? Hamed. Não, o Mas tudo bem. espírito não é Hamed? Não, não. Daqui a pouco vem o nome. Então, certo, ele saiu de casa e foi levar a vida dele, tinha lá suas formações psicológicas. E quem é muito fechado em si, quem não confia em ninguém, quem não aceita a aproximação de outras pessoas, o passo para se deprimir é muito grande. Então, Judas tinha meio que essa depressão que o envolvia, que acabava tornando-o cada vez mais introspectivo em si. E isso custava muito caro para ele, porque os pensamentos fervilhavam, às vezes, na sua cabeça. Mexiam com seu sistema nervoso central. Tantos pensamentos, tantas coisas que não eram importantes, mas na formação dele era importante. Então ele via os encontros com Jesus e aquelas pessoas se tratando com laços de amizade, e ele não conseguia. Era travado, era fechado em si. Ele carregava essa formação. E um dia ele estava muito envolvido nesse clima pesado, o clima da depressão. Só o depressivo não sabe como é pesado. E quando estudamos nas escolas espíritas e aprendemos o que criamos em torno de nós através dos nossos pensamentos, nós queremos ajudar, mas é tão difícil levantar um depressivo. É tão difícil. Os passes são um grande meio. As preleções, os temas tratados pelos expositores antes dos passes são fantásticos, mas a mola propulsora é a vontade da pessoa de querer ajuda. E certo dia, Judas estava fervendo. A sua cabeça fervia. Não conseguia pensar a não ser nessas dificuldades que ele carregava. E claro que isso só faz mal. E ele não sabia sair disso. E em determinada parte do caminhar, ele já sem forças. O deprimido, às vezes, não tem força para levantar o olhar. Ele estava nesse caso. Ele estava nesse nível da depressão. E já sem força, ele conseguiu um átimo de pensar, quase nada, fração de segundo de um pensar,
em Jesus, que era o grande companheiro das reuniões que aconteciam nas datas combinadas entre eles, e foi o suficiente para ele sentir como se uma mão tocasse a sua cabeça, bem no alto. Ele sentiu essa mão e caiu de joelhos. O cair de joelhos, naquele momento, era um ato humilde, onde aquela mão espiritual que o tocou parece que aliviou o seu pensar. E aí ele faz uma prece tão sentida, tão elevada, que parece que tudo aquilo se desmanchou na sua cabeça. E é assim que funciona. Quando estivermos na dor mais difícil, no pensar mais difícil, e conseguirmos ter a imagem viva de Jesus, de Maria, de Francisco de Assis, do Pai João, de Bezerra de Menezes, do Chico, é o suficiente para que um fluxo de energia salutar nos envolva. E foi o que aconteceu com Judas. E a prece veio de dentro para fora. E aquela prece fervorosa desmanchou tudo o que ele havia construído de negativo. E ele não queria que aquele momento se acabasse. Mas já refeito, ele começou a pensar de forma saudável. E caiu em si. Meu Deus, o encontro com Jesus. Estou atrasado. Já era noite. E correu para o casarão de costume onde se encontravam nas noites combinadas. Ele entrou, já estava tudo em silêncio. Quietinho, se sentou. Ele que já estava num padrão vibratório tão harmônico, olhou e viu Jesus sentado e embaixo de onde Jesus estava sentado, estava escrito Ave Luz. Ave Luz é graças a Deus a luz. Obrigado, luz. E ele falou, por que Jesus escreveu isso onde ele está sentado? Mas estava escuro. O ambiente era para uma prece que Pedro conduziu. Ao terminar a prece, acenderam lá sei lá o que eles acendiam, um lampião. E Jesus já olhava para Judas. E Judas diz, mestre, por que eu não tenho amizade por ninguém? Por que eu não considero ninguém meu amigo? Isso é um defeito que meus pais me passaram? Isso é um defeito meu? Porque eles se tratam como amigos, mas eu não considero nem eles meus amigos. Ninguém.
Gente, se coloque no lugar de uma pessoa assim. Que dor! Como sofria esse homem! Que cruel não ter um amigo para poder compartilhar uma alegria, uma tristeza, para poder contar uma conquista, uma perda, para poder compartilhar qualquer coisa. Imagina quanto sofria esse homem. Claro que isso vinha de muitas encarnações, claro que isso vinha de muitos desvios que ele provocou ao longo dessas vivências. Claro que Jesus não poderia falar assim com ele. Bendito seja a revelação dos Espíritos, o Espiritismo, porque podemos compreender. Judas não compreendia, nem os apóstolos compreendiam muitas lições de Jesus, como nós podemos compreender hoje, graças à luz, à luz, que foi o Espiritismo para nos explicar, não para nos cobrar, não para nos punir, para nos libertar. E ali Judas ainda era refém dos maus passos dados nas diferentes vidas que teve. Mesmo que tenhamos dado os maus passos em vidas passadas, nós aprendemos que o Pai já nos perdoou, que Jesus já nos aceitou. Nós é que precisamos ir ao encontro deles. E ali Jesus tinha uma ovelha quase pronta para voltar ao rebanho, mas ainda não estava pronta. E ele pergunta: o que fazer? E Jesus diz: Judas, nenhum pai, nenhuma mãe passa aos filhos as deficiências que os filhos já nascem. Jesus não podia dizer que são acumuladas de outras encarnações, de outras vidas, de desvios e mais desvios nas diferentes jornadas. Mas Jesus diz: não. Nós é que damos os nossos passos, certos ou errados. E Jesus diz: amizade, Judas, começa quando nos juntamos com aqueles com quem comungamos dos mesmos ideais. Quando eu convivo com alguém que pensa igual, que pratica igual, que quer igual, eu vou criando um laço de afinidade, que é o primeiro fiozinho para desenvolver a afinidade, a amizade. E quando eu desenvolvo a amizade, eu sinto vontade de querer estar junto, de conversar, de compartilhar as minhas conquistas, as minhas derrapadas, os meus escorregões, as minhas quedas. E essa criatura com quem eu faço isso também faz comigo. Por uma questão de afinidade. E essa aproximação começa a desenvolver um laço mais sublime, que é o amor. O querer estar junto, o querer bem daquela criatura. Jesus estava dando o caminho, está dando o caminho para nós. Porque ele disse que teremos um dia que amar a todos como amamos a nós mesmos. É um caminho longo,
Mas ele está dando a receita. Através da afinidade, desenvolvemos a amizade. E o laço da amizade é tão forte que desemboca no amor, que é a grande revelação que ele trouxe. Jesus diz: ninguém é inferior a ninguém, porque Jesus já tinha captado que Judas se sentia inferior aos outros 11, porque os outros 11 confraternizavam. E Jesus dizia: ninguém é inferior a ninguém. Ou seja, Judas, você não é inferior a eles. Apenas você não descobriu o jeito. Mas eu vou te mostrar ainda melhor o jeito como é. Por que eu digo que ninguém é inferior a ninguém, Judas? Porque se Deus fizesse um de nós inferior a qualquer outro, ou a todos, Deus seria imperfeito. E Deus imperfeito não existe. Deus é perfeito e cria todos iguais. Nós precisamos, falando numa linguagem espírita, né, porque naquela época não tinha, nós precisamos desenvolver os atributos que Deus nos deu quando nos criou. Amizade é amor é o mais sublime dos atributos. Mas o amor só se chega desenvolvendo calma, paciência, benevolência, caridade. A junção de todos eles é o amor. É a prática sublime do amor. Então, o primeiro laço é a afinidade, que leva à amizade e desemboca ao amor. Quando olhamos para alguém, porque Judas disse que via nos 11 inimigos, eu admiro uma pessoa que em uma reunião assume a sua verdade. Judas foi forte o suficiente para dizer: eu não os considero meus amigos. Para Jesus não era novidade. Mas e para os 11? E o que será que cada um dos 11 pensou sobre Judas? É difícil, né? Às vezes uma reunião, mesmo em casa espírita, uma reunião de diretoria, o clima sobe, o tom sobe. Mas essa lição é muito boa. Porque Judas estava mostrando ser um ser carente, um ser precisando de abraço, já como todo deprimido. E Jesus compreendia e buscava as palavras corretas para fazer Judas despertar. Então Jesus diz: quando eu olho para alguém e considero meu inimigo, Judas, é como se eu estivesse olhando para o espelho, como se eu estivesse enxergando a mim mesmo. Por que Jesus disse isso? Porque o mal não está em quem fala ou faz, está em quem ouve e vê. Porque mesmo crucificado, Jesus disse: Pai, perdoai-os. Não sabem o que fazem. Então Jesus estava mostrando para Judas que o inimigo estava nele. Ele não confiava em ninguém e, por não confiar, ele já taxava que todos eram inimigos dele.
Dura reflexão para ele, hein? Mas todos nós precisamos refletir isso. Porque quando eu olho e vejo alguém fazendo uma coisa muito feia, muito grave, muito má, e não falta isso nos dias de hoje, é só olhar em volta, o meu olhar é de compreensão. Eu não vou compactuar, eu não vou aceitar, mas eu vou compreender que aquela criatura ainda não se despertou. Ainda olha para o próximo como alguém desprezível, mau. Então, Jesus disse: carregar o coração com dúvidas, com maledicência, com ambição, com preguiça, vai fazer você olhar para o outro nesses quesitos. E o outro não é isso. Ou melhor, pode não ser isso. Mas você está vendo isso, porque isso está no seu coração. Isso é uma construção que você fez. Se alguém faz uma falsidade para você, que é uma coisa grave e dolorida, perdoe, Judas. Perdoe, porque o tempo vai mostrar para essa criatura. Quase que Jesus diz, né? Como agora estou te mostrando. Veja, Judas, hoje você estava muito mal e sentiu uma mão sobre você. Claro que foi Jesus intervenindo. E Judas, naquele momento, reflete. Como ele sabe disso? Eu não conto nada da minha vida para ninguém. Porque era Jesus se desdobrando, indo até ele, consolando, doando boas, dando um passe em Judas. O suficiente para ele cair em si e orar. Jesus fez isso com Judas, faz conosco, é só nós buscarmos. Nós precisamos só querer. Kardec codifica. O mais importante para todos nós, perante Deus, é a vontade de querer estar com Deus, é a vontade de querer estar com Jesus, é a vontade de buscar o nosso protetor individual, é a nossa vontade de buscar o Pai João. Então, Judas, ouvindo aquilo, diz: ele é o Deus. Não, Jesus não era o Deus, mas com uma capacidade sublime de acompanhar os 12 e agir quando necessário com cada um deles. Judas, seja gentil, seja paciente, seja tolerante. Aceite as pessoas como elas são, com o que fazem. E desenvolva esses laços. O amor surge da amizade. A amizade é o grande passo para nos relacionarmos. E depois um comenta, outro comenta, é feito o encerramento. Quando é feito o encerramento, Judas olhou e viu que Jesus estava sentado num toco, uma árvore que foi derrubada, serrada, meio que um banco, né? As coisas não eram cadeiras tão macias como essas que vocês estão. Era um toco. E à luz do ambiente, Judas viu que não tinha mais nada escrito. E quando apagou a luz, ele viu de novo ave, luz, e Judas compreendeu. Ele precisava fazer a luz.
fazer a luz para ele mesmo se fortalecer, para ele mesmo seguir o seu caminho. Então, a lição de Judas Iscariotes para nós, que é muito rica aqui com o que Jesus fala para ele, principal, é ter coragem de reconhecer a sua fraqueza e buscar na oração, na prece, em Jesus, em Deus, a força, a coragem, porque nós precisamos enfrentar para superar. Então, recorram aos espíritos de luz, a Jesus, a Deus. Se fortaleçam. Os problemas vão diminuir um pouco de tamanho. Não é fácil, é um processo lento, mas a nossa vontade vai alimentar esse progresso. E devemos isso a Judas Iscariotes. Olha que bem ele deixa para nós. Então, a partir de hoje, lembremos dele como alguém nos ajudando a enfrentar a situação, qualquer que seja ela, com elegância, de reconhecer a fraqueza e buscar na oração. E assim que voltarmos, né, e buscar no selfie, as conversas nos plantões, as preleções, os passes, as escolas, para assim nos fortalecermos cada vez mais e fazermos as nossas caminhadas mais leves, mais prazerosas, mais amorosas, de muita luz e muita paz. Boa noite a todos. Cadê o gravador? Ai, meu Deus, como é bom, né? Nós podermos